A ira do Cordeiro. Hoje é domingo, 1º de junho, e vamos fazer o nosso estudo diário da Palavra de Deus através do guia aqui, né? Alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. A lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é um guia sistematizado para a gente estudar a Palavra de Deus da forma correta, entendendo de fato a verdade contida ali nesse livro milenar, tá bom? Então fica comigo logo após a vinheta, porque vai valer a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então, né? Como é que tá você aí? Tudo bom? Ótima semana para você. E vamos aqui então estudar aqui com os slides, eu sempre trago aqui para ficar visualmente melhor. Domingo, a ira do Cordeiro, dia 1º de junho, né? Estamos estudando essa semana o tema Pra Quem o Fim Tem Chegado. E aí, se você não viu a introdução que eu fiz ontem, tá aqui no card, na descrição, nos comentários, tem um link para você acessar o vídeo que eu fiz ontem, inclusive falando sobre essa interpretação da imagem aqui, que toda semana o guia traz uma ilustração, uma imagem aí, abordando o tema que a gente está estudando, tá bom? Hoje, no domingo, já começa também com uma pergunta, tem uma questão aqui logo no início do guia, ó. Qual será a reação dos perdidos ao ver os eventos dos últimos dias se desenrolando de repente? Então tá aí em Apocalipse, capítulo 6, versos 12 a 17. Dá um pause aí e olha na sua Bíblia, dá uma lida e responde, tá bom? Tá, então vou colocar aqui o texto para a gente dar uma lida rápida aqui, o Apocalipse 6, 12 a 17. Observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. A gente viu isso aqui já em estudos anteriores, esse texto aqui do 14, né? Fazendo alusão, referência ao salmo que a gente estudou aqui nos salmos da semana passada, tá bom? O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Né? Muito forte essa mensagem aqui, essa alusão aqui do evento aí final, né? Então aqui o professor Gilberto Brasiliano coloca aqui a pergunta mais elaborada, né? Como as pessoas que não se prepararam vão reagir aos acontecimentos dos últimos dias que acontecerão de forma bem rápida? E aí tá aqui o texto, e a resposta que ele dá aqui, ó, a reação será de medo, terror, porque reconhece que deixaram passar as chances de salvação e sabem que merecem os castigos divinos. Ele faz um comentário, ó, será uma cena estranha ver as pessoas fugindo de forma consciente, pois elas conheceram alguma coisa sobre Deus, sobre Jesus, pois elas chegam a dizer aí no texto, a gente vê na Bíblia que ela fala a ira do Cordeiro. Então, para ela saber que é Cordeiro, que é o Cordeiro que está no trono de Deus, a pessoa tem uma noção da pregação do Evangelho de Jesus, que Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, são pessoas que têm uma certa informação, né? Então, tomaram conhecimento sobre Jesus e sobre o céu, mas o mundo as atraiu, o diabo as enganou e até tentam se esconder sem muito resultado. A gente vê que não são ignorantes, 100% ignorantes, né? São pessoas que receberam a mensagem, mas não deram ouvidos, né? Aqui tem um complemento da profetisa Ellen White, no livro Eventos Finais, página 273. O professor Gilberto Brasiliano, do Lição Fácil, no estudo dele, ele citou. Olha o que Ellen White fala. Quando a terra cambalear como um ébrio, um bêbado, né? Quando os céus se abalarem e tiver vindo o grande dia do Senhor, quem subsistirá? Uma cena os perdidos contemplarão com tremor e agonia, e da qual em vão procurarão escapar. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Então aqui deixa claro também essa falsa doutrina, né, da arrebatamento secreto, que vai pegar as pessoas leem errado, distorcem o texto bíblico fora do contexto, e aí acham que Jesus vai voltar, né, e vai levar uns, vai deixar outros, mas em secreto, né, vai ser um arrebatamento secreto. E a Bíblia não fala nada disso, isso é ideia antibíblica. Ellen White aqui lembra, né, esse texto que está na Bíblia também, que todo olho verá quando Jesus voltar. Né? Todo mundo vai ver. Então, é um evento mundial onde todo olho vai ver essa glória eterna da volta do Filho de Deus, tá bom? Então, aqui no guia, tem umas coisas bem interessantes para compartilhar com você. Qual será a reação dos perdidos? Vão correr, se esconder, pedir para morrer. Eles têm até algum conhecimento sobre Deus, de Cristo,
Mas eles não perguntam, né? O que é que está acontecendo? O que é isso? O que é esse aí? Eles não perguntam, não fazem essas perguntas de não saber o que é que está acontecendo. Então eles sabem, né? E sabem também que merecem a punição, né? Os perdidos não perguntarão o que é isso, quem está por trás disso. Eles parecem saber o que está acontecendo. Eles se referem a Jesus como o Cordeiro, mostrando que conheciam pelo menos um pouco da história de Cristo. Aqui o autor coloca: eles também parecem cientes de que chegou o grande dia da ira deles e que estão em uma situação sem esperança. Quem poderá subsistir? E aqui um parágrafo interessante no guia: ó. Antes do fim, o evangelho será levado a todas as nações da terra, conforme está em Mateus 24:14. E as 3 mensagens angélicas serão proclamadas a todo o planeta. Inclusive, essa é uma das condições para Jesus estar esperando ainda, né? Que muita gente fala, está demorando, está demorando. Na verdade, ele está esperando todo mundo saber o evangelho, conhecer a verdade, o plano de redenção, porque ele quer salvar a todos, né? Infelizmente, alguns, ainda assim, pessoas serão tomadas de surpresa, não por falta da informação, mas por causa de sua recusa em crer e obedecer. Essa será a razão pela qual essas pessoas estarão perdidas. Não é porque Deus é mau, é porque as pessoas não quiseram aceitar Jesus como seu Salvador, Redentor. E a demonstração dessa aceitação, eu já falo aqui sempre, batendo na tecla, é a obediência. Então não adianta falar que aceita, que ama e não obedece os mandamentos. Ele fala que o remanescente, quem vai ser salvo, vai sair da condenação é os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, né? Então, a gente precisa entender isso, tirando essa distorção de que não precisa fazer nada, uma vez salvo, salvo para sempre, Jesus morreu e pronto. Jesus morreu e pronto, a salvação é por mérito dele. Mas ele não quer salvar ninguém obrigado. Ele não vai forçar a quem não quer ser salvo porque ele morreu. Então ele deixa aí a decisão para você. Ele morreu para todos, a salvação é graças a ele. Mas você precisa demonstrar que quer isso, para não ser levado à força. Então, aí é que entra o seu comportamento, a sua obediência, o seu estilo de vida, conforme Jesus pediu, tá bom? Então, aqui o guia traz outra pergunta, na lição aqui, 2 perguntas hoje do domingo. Que lições aprendemos com a história de Noé? E aí traz também uma referência muito bacana, inclusive uma revelação assim surpreendente também sobre o arco-íris. Vou falar aqui para você também, fica até o final aí, tá bom? Então, Mateus 24, versos 36 a 44. Dá um pause aí, pega a sua Bíblia e tenta responder aqui, né? Quais as lições que a gente aprende com essa história de Noé aí, sobre a volta de Jesus, né? Sobre a chance que a gente tem de salvação. Então aqui, o texto está aqui, eu vou ler rapidinho, ó. E aqui vem falando sobre a volta de Jesus, né? Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, Jesus fala, nem ele sabe quando vai ser o momento correto, Deus que vai dizer. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, aqui Jesus fala aqui, ó, como foi nos dias de Noé, trazendo um paralelismo, uma alusão ao dia da pregação que Noé estava pregando durante 120 anos sobre o dilúvio, né? Sobre um juízo que aconteceria. E a gente vê claramente aqui essa referência com a relação da volta de Jesus, a segunda vinda dele, né? E aqui ele fala qual foi a reação do povo, ó, já dando a resposta aí pra gente, ó. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Aqui tá falando, né? A gente vai ver isso aqui no guia, de viver o dia a dia, a rotina do dia a dia sem ligar, parecendo que estava tudo normal, uma vida comum, um dia como outro qualquer. Então as pessoas continuaram fazendo as mesmas coisas. Só que aí chegou o dia que Noé entrou na arca, ou seja, Noé recebeu a mensagem, ó, vai chegar, entra aí. E a galera que estava lá no dia a dia, comendo, bebendo, casando, tocando sua vida, trabalhando, construindo suas coisas na terra, eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Que mensagem, né? 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Aí muita gente não entende o contexto, não pega outros textos, um pouco aqui com um pouco ali, e acha que isso aqui é um arrebatamento secreto. Vai ter ali, tem até filme assim, né? Tem uns filmes aí de Hollywood que a pessoa tá ali, daqui a pouco some, é transladado, o outro fica, e aí cadê? Nada a ver. Então, isso aqui tá falando que quando Jesus voltar, o que estava preparado vai herdar a recompensa, vai encontrar Jesus nos ares. O outro vai ficar aqui, vai morrer, então não vai para o céu. Então não tem nada de arrebatamento secreto, porque a gente viu, a Bíblia fala que todo olho verá. E aqui ele continua, 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Então aqui está dizendo que do dia a dia as pessoas vão estar trabalhando, vão estar no moinho, vão estar ali no campo, arando a terra, num dia comum como outro qualquer, e aí Jesus vai chegar e uns vão ficar, outros vão. Então essa é a mensagem, não que vai ter arrebatamento secreto, né? Enfim.
Outra doutrina falsa, antibíblica, de predestinação, né? Que uns foram criados para morrer. Nada disso. Jesus quer salvar a todos. A única predestinação que tem é que Deus criou a gente para ter vida eterna, para viver eternamente. Essa é a predestinação. Só que ele não obriga, ele predestina. Ele fala assim: ó, eu gostaria que você fosse isso. Eu criei você para você ser isso, mas você tem um livre-arbítrio. Você vai se você quiser. É igual um pai que ensina um filho, uma filha a trilhar um caminho. Colocar no estudo, na faculdade, eu quero que você faça uma faculdade. E aí a pessoa fala, não quero faculdade não. Mas ela foi criada, foi preparada, teve recurso financeiro sendo acumulado ali, poupado para aquilo. E depois ela decide não fazer. Então, a predestinação é a vontade de querer aquele caminho. Mas ele não te obriga, tá? Tem gente que pega isso e distorce, como se uns fossem criados, nascidos para morrer. Não, isso não é bíblico, tá bom? Então, Deus quer salvar a todos. Então, vigiem, porque a gente não sabe nem o dia, nem a hora que o Senhor virá. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora de noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, como a gente não sabe qual é a hora que vai vir, a gente tem que ficar preparado todo dia, o dia todo, né? Porque pode ser hoje. E se a gente morrer, então são duas questões aí. Jesus voltar e a gente não tá pronto, a gente não vai saber qual é o dia e a hora. E a outra forma que Jesus volta pra gente é caso a gente morra. Se a gente morrer aqui, a gente vai ser julgado conforme aquele momento até os segundos antes da nossa morte. Como a gente também não sabe o dia que a gente vai morrer, então a gente tem que estar vivendo 100% conectado com Cristo, com Deus, obedecendo a sua vontade, tá bom? Continuando aqui, ó. Vem o professor Gilberto Brasiliano trazendo a pergunta mais elaborada, né? Falando da vinda de Jesus, que será semelhante aos dias de Noé, que lições podemos tirar para a nossa vida espiritual? Então a gente viu aqui o texto e ele coloca, ó, explicando: a segunda vinda de Cristo será como aconteceu no tempo de Noé, pois muitos serão pegos de surpresa, e não será por falta de informação, porque o evangelho será pregado assim como Noé pregou a salvação em seus dias. Foram 120 anos pregando, né? E as pessoas não creram. É um velho maluco, é um doido. Nunca choveu aqui e ele tá dizendo que vai cair um dilúvio que vai matar todo mundo. Imagine. KKKKK, né? Então, o Espírito de Profecia fala que não chovia. Naquela época ali, nunca tinha caído chuva, né? E aí falar que uma chuva viria e ia destruir o mundo seria uma coisa assim impossível de acontecer, né? Se nunca tinha chovido, nunca tinha caído água do céu, né? Então imagina, né? E aí o professor coloca aqui, né, o guia também traz isso, que muitos argumentam que as profecias sobre a volta de Jesus são falsas e que isso nunca se cumprirá porque já se passaram 2000 anos, né? Tempo demais, se fosse vir já tinha voltado. Esquecem essas pessoas que Deus é compassivo, dando tempo para muitos aceitarem a salvação. Profeticamente o apóstolo Pedro disse essas palavras: nos últimos dias virão escarnecedores dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem do mesmo jeito, como sempre aconteceu no princípio da criação, né? Então falando, desdenhando, né? As pessoas não acreditaram, e é o que a gente vê hoje. Todo mundo, essa história da Bíblia, a Bíblia é coisa do passado, não tem lugar nesse mundo pós-moderno, né? Loucura, isso aí tudo já aconteceu, essas profecias todas já se aconteceram no passado, e aí as pessoas vão brincando, né? Aqui no guia coloca assim, a resposta que eu coloquei, ó. Qual é a lição? O que é que a gente aprende? Que devemos estar preparados diariamente, pois não sabemos quando vamos morrer, como eu disse aqui, né? E nem o dia que Jesus vai voltar, né? Será como na época de Noé, muitos estarão despreparados, negligenciando, céticos, zombando, e serão pegos de surpresa, mesmo eles tendo tido a informação, tá bom? Então Jesus apontou para o dilúvio a fim de nos advertir de que sua segunda vinda será uma surpresa para muitos. Assim como o segundo advento, o dilúvio não foi uma surpresa para o mundo por falta de informação. Noé pregou 120 anos para o mundo, que se recusou a crer. O profeta anunciou o que ocorreria, mas as pessoas simplesmente não creram. Aí eu pergunto, tem alguma coisa diferente desse mundo de hoje? Vou pegar aqui para finalizar umas dicas aqui do auxiliar do professor. Tem umas curiosidades muito interessantes, inclusive sobre o arco-íris. Uma comparação paralelo que eu nunca tinha feito com a questão do sábado, né? Muito forte isso aqui. E a gente finaliza com o comentário de Ellen White. Olha aqui, ó. O paralelo do dilúvio com a segunda vinda de Cristo é algo reconhecido pelo próprio Jesus. A gente viu aí, né? Jesus revela as semelhanças entre os dois eventos. E aí são 4 características aqui, ó. Primeiro, a natureza repentina, né? E catastrófica de suas ocorrências. Segundo, as preocupações materialistas das pessoas aqui antes da destruição da terra, né? Comendo, bebendo, se casando, trabalhando, fazendo suas coisas, seu dia a dia, na rotina diária, né? Terceiro ponto, a ideia de um remanescente, ou seja, sempre vão ter os remanescentes. Que eu e você estejamos nesse grupo. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus, todos os 10 mandamentos dados por Deus no Monte Sinai, né? E testemunham sobre Jesus. Vivem uma vida de exemplo,
trilhando o que Jesus trilhou aqui nessa terra, né? Falando, pregando e dando exemplo prático de como ser um cristão, que é um seguidor genuíno de Cristo, né? E o quarto, como eu coloquei aqui anteriormente, é a certeza do evento, né? Isso vai acontecer, quer você acredite ou não, quer você queira ou não, quer você esteja pronto ou não, vai acontecer, porque chega uma hora que o dia vai chegar, né? Então, como Noé pregou durante 120 anos, chegou uma hora que o momento chegou, quem pegou, pegou, quem não pegou, sobrou, tá? É o que a gente chama do fechamento da porta da graça, né? Ou seja, a porta da graça está aberta, Jesus morreu, quer salvar a todos e está deixando as pessoas decidirem, escolherem e demonstrarem isso. Mas vai chegar um momento que o fim vai vir e quem não aceitou, a porta vai se fechar, não vai ter mais como acessar, porque o tempo foi fechado, tá bom? A descrição do dilúvio no livro de Gênesis também aponta para o que acontecerá no final da história humana. Então, fazendo esse paralelismo aí, né? Deus não permanece indiferente ao mal no mundo. Ele é sensível à realidade do mal. Aí você pode perguntar, então, quando é que esse tempo vai acabar? A gente tem sinais, né? Quando é que Jesus fala, não, agora chega, não dá mais não. Saturou. E aqui o guia traz isso. Ó. O juízo de Deus responde à maldade das pessoas, que havia se multiplicado. Em Gênesis 6,5 fala isso, que Deus chegou até a se arrepender de tanta iniquidade, tanta violência, tanto mal, tanto afastamento do propósito. E aí ele achou graça em Noé. Achou um remanescente ali, tá? Então, por conta dos fiéis, Deus, ao longo do tempo, tem preservado a raça humana, cumprido com a sua aliança, que é uma só, né? Então, tem duas maneiras da gente ver isso aí, né? O evento destrutivo do dilúvio é uma ação de destruição assumida por Deus. Vou trazer um dilúvio, como está lá em Gênesis 6,17, para acabar com essa maldade, chega, né? Só que não é só isso. Isso é para os ímpios, isso é para os desobedientes. Então, uma ação destrutiva. Agora, para o outro lado, o justo, o remanescente, o fiel, olha aqui o que é que diz, ó. Isso será um evento criativo e redentivo no qual Deus se lembra de suas criaturas. O ato de Deus se lembrar de suas criaturas expressa seu profundo amor e interesse nelas, em Gênesis 8:1. Olha, o mundo está aí, o meu povo está ali sofrendo, limitado, restrito, maldade, iniquidade, violência, tudo, mas eu não me esqueci de vocês não, viu? Vou salvar vocês aí. Então, a redenção, uma salvação, a luz no fim do túnel. Enquanto o mundo está caindo, destruindo, violência, tudo acontecendo, doença, peste, Deus vai pegar os seus santos, as pessoas pecadoras, mas que estão buscando obedecer a Deus para dar uma recompensa, né? Então, essa é a aliança, né? Deus nunca vai abandonar a gente. Após a história do fim da vida e da civilização antediluviana, Deus reafirma a continuidade da vida. Deus provê comida à humanidade e enfatiza a sacralidade da vida, apontando assim para o seu futuro presente de vida eterna. E aqui vem o que eu falei que me surpreendeu, né? Uma coisa aqui falando que depois do dilúvio, Deus firma, renova a aliança, né? A aliança é sempre a mesma, eu sempre tenho batido isso aqui, que é outra distorção que muita gente que não entende acha que nova aliança é uma coisa diferente. A aliança de Deus sempre foi a mesma desde o Éden. É da vida eterna, manter uma relação íntima com o ser humano. E aí o homem vai quebrando a aliança, porque a aliança é um pacto entre dois lados, né? Então, o ser humano quebra a aliança, Deus vai lá e restaura. O ser humano quebra, restaura. Foi no Éden com a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem quebrou. Aí depois veio com o sacrifício. Aí Caim foi e quebrou, matou Abel. Aí vem com o tabernáculo, a arca da aliança. As pessoas vão quebrando, vão quebrando. Veio os 10 mandamentos no Monte Sinai, o pessoal aí desobedece, Moisés quebra a tábua, depois Deus faz de novo, manda ele escrever de novo. Veio Jesus fazendo aliança aqui, corpo, Deus encarnado, mataram Jesus, quebra a aliança. Então, a aliança é eterna. E aí no dilúvio vem essa história também de uma aliança ali que foi renovada. Ó. Devemos considerar o arco-íris um sinal artístico e poético do perdão e amor de Deus. Note que o arco-íris nos convida a lembrar do sábado. Isso aqui eu confesso que eu nunca tinha feito essa analogia. E é importante porque realmente tem tudo a ver, ó. Não apenas porque ele ocupa uma posição correspondente nessa estrutura paralela à história da criação. Ou seja, 6 dias Deus criou o mundo, no 7º dia Deus descansa, né? Cria o sábado como 7º dia para o ser humano ter um memorial da criação, da salvação, né? A paz, o relacionamento. E aí o dilúvio vem, destrói tudo e Deus pega e faz um arco-íris para demonstrar isso. Olha, agora tudo é paz. Restauramos tudo, aqueles homens maus foram destruídos e agora você pode viver tranquilamente. E não é à toa que o arco-íris tem 7 cores. Então você olha assim, o 7º dia do sábado e o arco-íris tem 7 cores, para lembrar o 7º dia da criação. Então é incrível isso aí, né? Então, além disso, de ter 7 cores, de representar o 7º dia, de ser depois de um evento de criação, né? E ali Deus destrói o que ele criou para restaurar, como acontecerá no dia do juízo final, a Nova Jerusalém vindo, né?
O autor coloca aqui que o arco-íris transmite mensagens semelhantes de descanso e esperança. É particularmente impressionante que o arco-íris apareça ao redor do trono de Deus. Em Apocalipse tem esse detalhe. No trono de Deus, quando tem a visão ali de João, é visto um arco-íris em cima do trono de Deus, ao redor, né? Como um sinal de seu futuro reinado, indiscutível e ininterrupto sobre toda a terra. É um marco de aliança. É a aliança que Deus faz, é o selo de Deus. O arco-íris, o sábado, tudo mostrando como está na profecia, né? De forma escatológica aqui nos Salmos e em outros locais, mostrando que o grande desfecho vai ser os que guardam os mandamentos, inclusive o 7º dia do Senhor, que é a grande aliança que está representada no arco-íris, no dia que Deus fez para descansar, em memorial da criação, o sábado, e a marca da besta, que vai ser um dia diferente, um dia pagão, para tirar a adoração do Deus Criador e colocar em outra coisa, que é o Sunday, o dia do sol, o venerável dia do sol, um dia pagão, né? O domingo, o decreto dominical. A gente vê isso tudo em Apocalipse 4:3, Apocalipse 10, no verso 1, né? Muito bacana isso aí. E para finalizar, alguns comentários aqui de Ellen White, que eu sempre gosto de trazer. Ela coloca aqui, ó: a ira do Cordeiro, que sempre se mostrou cheio de ternura, paciência e longanimidade, que, tendo se entregado como oferta de sacrifício, foi levado como cordeiro ao matadouro para salvar os pecadores da condenação, que agora cai sobre eles por terem desobedecido, não permitirem que Jesus tirasse essa culpa, porque Jesus não vai fazer de forma forçada, como a gente colocou aqui, né? Ellen White coloca isso: o julgamento será conduzido de acordo com as regras que Deus estabeleceu, pela lei que os seres humanos agora são chamados a obedecer, mas que muitos se recusam a aceitar. Todos serão julgados. Todos nós vamos ser julgados. Uns para a vida eterna vão passar e outros para a morte eterna, né? À medida que o caráter é testado por ela, então por que a gente vai ser julgado? A gente vai ser testado, o nosso caráter, a nossa demonstração de aceitação mesmo vai ser na obediência. Então é através da lei que o nosso caráter vai ser testado. Por isso que são valores morais, é a lei moral de Deus, tem a ver com caráter, de você obedecer, aceitar sua posição de criatura e aceitar Deus como seu criador ou não, né? Cada um encontrará seu devido lugar em uma de duas classes, a gente viu isso aqui. Ou você será santo para o Senhor por meio da obediência à sua lei, ou será manchado com o pecado por meio da transgressão da lei de Deus. Ou você terá feito o bem, cooperando com a fé em Jesus para restaurar a imagem moral de Deus na humanidade, ou terá feito o mal, negando o Salvador por meio de uma vida ímpia, de desobediência, né? Cristo separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda, como está em Mateus 25, 32 e 33. Então, homens e mulheres verão que sua conduta decidiu seu destino. Eles serão recompensados ou punidos de acordo com a obediência à lei de Deus ou a violação dela. E aí fica claro isso. Só não obedece quem não quer. Justificativa, pífia, mimimi, para viver uma vida desobedecendo, dizendo que foi abolido, que é só para judeu, que era só para Israel. Enquanto a Bíblia não diz nada disso. Mostra claro que Jesus veio cumprir e que a lei de Deus é eterna, é imutável, porque ele é eterno, é imutável. E a lei representa o caráter dele, né? Então, e eu fico me perguntando assim: o que é que faz uma pessoa não obedecer os 10 mandamentos, né? Digamos que fosse mentira, que não fosse nada disso, que não fosse necessário. Lhe prejudica em quê obedecer os 10 mandamentos? Se foi Deus que ordenou ali, né? Então você só tem a ganhar, vai viver uma vida muito melhor, né? Agora, a questão é que é para fazer isso. Então, se não fosse para fazer, digamos que fosse uma loucura, né, de cristãos obedecer os 10 mandamentos, você não perde nada obedecendo, né? Você não vai deixar de ter a sua salvação, já que a lei não era para isso, né? Já que a lei não tem nada a ver com salvação, né? A salvação é pela graça, mas você pode desobedecer às leis porque Jesus já morreu e você está salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Jesus já fez o que tinha que fazer, então você pode viver adulterando, roubando, transgredindo o sábado, né? Cobiçando, que não tem problema, porque Jesus já morreu por você. Esse é o raciocínio. Veja bem. Então, tá de boa, né? Você não vai perder nada obedecendo a lei, você não vai matar, não vai adulterar, você vai viver uma vida muito melhor. Agora, se for verdade, você está lascado. Se de fato você for julgado, condenado porque você desobedeceu os 10 mandamentos, negligenciou, e aí? Você perdeu sua salvação, você perdeu sua vida eterna, né? Porque você não fez a sua parte na aliança, né? Jesus fez a dele, morreu por você. E agora você tem que fazer a sua parte. Morrer também como Jesus. Pega a tua cruz, a gente falou isso ontem. Pega a tua cruz, ou seja, morra para o mundo, morra para você e viva para Deus. Só que as pessoas não querem fazer isso, né? Então, os pecados que atraíram a vingança sobre o mundo antediluviano existem hoje. O temor de Deus foi banido do coração das pessoas e sua lei é tratada com indiferença e desprezo. Até muitos cristãos pregam isso, que a lei foi abolida, que não precisa guardar 10 mandamentos, que é legalismo isso, ou seja, distorce, arruma desculpa para não cumprir o que Deus pede, né?
O grande mundanismo daquela geração é igualado pelo da geração que a gente vive hoje. Então foi isso que foi afirmado ali, como Jesus afirma que, assim como nos dias do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, se casavam, viviam como viviam e não estavam dando importância para a mensagem, né? E todo mundo morreu, tá? Só Noé se salvou. E aqui fica um aviso também para ninguém distorcer, para a gente finalizar. Ellen White coloca, ó, Deus não condenou os antediluvianos por comerem, beberem, por se casar. Né? Ele está dando uma ideia aqui de rotina, do dia a dia, fazerem sua vida terrena e esquecerem da parte espiritual, do plano de salvação. E outra coisa, ela alerta que Deus deu os frutos da terra com grande abundância para as pessoas, né? Para suprir suas necessidades, para ter equilíbrio. Mas ela cita aqui também que esse texto tem a ver com o cuidado da temperança, porque as pessoas começaram também a ir para o extremo, né? Seu pecado consistia em tomar esses dons sem gratidão, não agradeciam a Deus, achavam que era tudo por mérito do seu trabalho, né? Para com o doador de tudo, e se degeneraram, condescendendo com um apetite sem restrição. Olha a falta de equilíbrio, de temperança, né? Começaram a comer demais, beber demais, comer coisas que não podiam, que não deviam. Será que parece com alguma coisa do mundo de hoje? Então, fica esse alerta aí da extravagância, né? Então, e a Espírito de Profecia Ellen White fala que muitos, o diabo tem usado o alimento, o fruto da uva, né? Que Deus deu ali, o trigo, e hoje são venenos, transformando a alimentação em um ópio, o verdadeiro ópio da sociedade. Turva a mente, o cérebro, para você não entender as verdades da Bíblia. Ela fala que o meio de comunicação que a gente tem com Deus é a nossa mente, a nossa mentalidade, né? Então, se você não se alimenta bem, não cuida do seu corpo como templo do Espírito Santo, Deus não pode habitar porque você cria um bloqueio, você separa. Então, que a gente tome cuidado com isso aí, tá bom? Mensagem bacana hoje, né? Então, se você gostou, curte aí, comenta, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para você acompanhar. Quando você faz isso, curte, comenta, se inscreve, você mostra que isso aqui foi legal e você vai receber os avisos sempre que eu postar vídeo novo. E você vai ajudar esse conteúdo aí para outras pessoas, tá bom? Então aguardo você amanhã no próximo estudo. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.